Fala pessoal, tudo bem com vocês? Corinthians encerra a lei do silêncio com explicações. Alguns casos de gripe afetaram a escalação para o derby e o Vitor Pereira contraiu Covid. Tudo isso eu vou explicar a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu também nesse vídeo vou dar minha opinião sobre essa decisão do Corinthians, esse pacto por um silêncio, esse apagão nas suas redes sociais durante todo o fim de semana por conta, enfim, de uma ação corintiana contra fake news, contra o ódio estabelecido no futebol e várias situações que a gente tem acompanhado. Mas primeiro eu queria dizer que no início da tarde o presidente do Willian Monteiro Alves concedeu uma entrevista coletiva, longa entrevista, respondendo aos jornalistas e explicando sobre a ação, sobre a derrota no derby, sobre o trabalho do Vitor Pereira, sobre várias situações que aconteceram no fim de semana. O Vitor Pereira também estaria nessa entrevista coletiva, porém, ele testou positivo para a Covid-19 e o Corinthians ainda aguarda uma contraprova para saber se ele realmente vai para o jogo contra o Boca ou não. Dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, já terá o resultado, se ele vai para a partida ou não, porque também vai depender dos seus sintomas, né? Falando em sintomas, a gente poderia, digamos, ter atenuado a crítica ou ter entendido melhor a situação se tivéssemos a informação de que vários jogadores não estavam 100% em condições para a partida contra o Palmeiras se o Corinthians tivesse se manifestado sobre. Mas como havia esse pacto de silêncio, esse apagão entre sexta-feira e segunda-feira às 10 da manhã, inclusive nem entrevista coletiva houve, nem nenhuma informação divulgada em rede social, a gente não ficou sabendo. Então, quando a gente viu uma escalação descaracterizada, chamou a atenção. Até no vídeo que eu fiz depois do jogo, falei aqui, poxa, quando você preserva jogadores contra a Portuguesa do Rio, a tendência é que você escalasse titulares contra Palmeiras e Boca Juniors. Quando ele preserva contra o Palmeiras, gerou um estranhamento. Poxa vida, será que o Vitor Pereira não sabe o que significa um derby? Preservar contra o Palmeiras? Aí veio a informação de que o Willian, por exemplo, começaria a partida, mas acabou sentindo sintomas gripais. O Cássio, por que o Cássio não informou o departamento médico, né, não tratou com mais cautela o fato de que o Cássio já estava com alguns sintomas? E aí ele tentou ir para a partida, sentiu uma febre e acabou tendo que abandonar o jogo. Com isso, o Ivan, que estava relacionado, não assinou a súmula. E aí o jogo teve que ser escalado, teve que ser composto pelo Matheus Donelli, que é um menino de 19 para 20 anos que sentiu o jogo. Já tinha, como eu disse, né, já tinha atuado em outras partidas, mas ele sentiu. Ali o Ivan seria o natural substituto. Então houve um mau planejamento também nesse aspecto. E outros jogadores que também acabaram sentindo sintomas gripais, que a gente nem sabe se eles vão para o jogo contra o Boca. Enfim, uma série de circunstâncias que a gente ficou sabendo só nesta segunda-feira. Isso tudo é o fato. O fato é, a gente não recebeu a melhor informação, o Corinthians não se posicionou depois de uma derrota, acachapante como foi para o principal rival, não teve nenhum tipo de manifestação e houve todo, obviamente, essa repercussão negativa com a ação do Corinthians. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Corinthians fez muito bem em começar uma ação para o futebol sem ódio. Eu sei que o torcedor está no direito de não concordar, de achar que o clube tinha que se manifestar, de ouvir explicações, mas eu vou fazer uma seguinte analogia para vocês. Quando você faz uma promessa de, enfim, para que você conquiste algum êxito, para que você consiga alguma coisa, não basta você se sacrificar por algo que é muito tranquilo para você. Você tem que se sacrificar por algo que dói na pele mesmo, que seja algo difícil de você cumprir. Sei lá, deixar de comer doce por um tempo, deixar de comer carne, deixar de beber álcool, ir caminhando até de joelhos até um determinado ponto. As pessoas pagam promessas dessa forma. Não adianta você pagar uma promessa subindo 2 degraus de escada, né? Não é dessa forma que acontece. O Corinthians fez esse apagão justamente num final de semana de derby, exatamente para provocar o que ele provocou. De novo, você pode concordar ou não, mas o barulho ele foi feito exatamente por isso. Não bastava, na minha opinião, o Duílio até falou sobre isso, mas essa é a minha opinião mesmo. Não estou aqui defendendo o dirigente, nada, eu só acho que realmente tem alguma coisa que precisa ser feita. Não acho que seja por uma ação específica, não acho que vá mudar ou conscientizar apenas um clube lá fazer um apagão.
mas eu acho que a gente precisa começar. Quando a gente tem, como o Duílio citou na entrevista, um treinador dando uma cabeçada numa assistente. Quando no ano passado a gente viu um juiz caindo no chão e um jogador chutar a cabeça do árbitro. Como a gente viu recentemente no Grenal lá no Sul. O Vila Sante sofreu uma pedrada na cabeça e o Grenal não acontecer. Como a gente viu na Bahia com uma explosão dentro do ônibus do Bahia e o jogo acontecer. E eu mesmo falei em vários espaços dizendo, cara, daqui a pouco vai ter que acontecer uma greve. E eu sei que tem parceiros, eu sei que tem patrocinadores, eu sei que tem muito dinheiro envolvido, direitos de transmissão, mas assim, se a gente não parar um pouquinho, a gente vai começar a ser refém desse negócio, até acontecer uma tragédia. E aí as pessoas vão dizer, poxa, olha só, o futebol tá perigoso, acho que agora a gente tem que parar. Por que a gente não tenta mudar um pouco antes essa consciência? Por que a gente não tenta entender que tem algo muito errado acontecendo? Então por isso que eu concordo com a ação do Corinthians. O futebol ele precisa ter um pouco menos ódio. Ele precisa ser tratado de uma forma mais lúdica, do jogo, do esporte, da torcida, e não de algo violento. E aí tem uma vírgula aí que eu preciso fazer, tem uma ressalva, né? O Corinthians também é responsável, de certa forma, por uma parcela disso. Porque o próprio Corinthians permitiu que a organizada visitasse o CT, o Corinthians abriu as portas para que os torcedores organizados da Gaviões da Fiel fossem lá conversar com membros da comissão técnica dos jogadores. Ah, mas ninguém agrediu, não tem violência. Existe uma linha muito tênue, eu já falei sobre isso no canal, e eu respeito a Gaviões pelos seus posicionamentos, pela história que tem, pelo fato de empurrar o time durante os 90 minutos, durante o jogo, dentro de Itaquera, fora, respeito. Agora, quando você permite essa relação, você não controla o momento em que essa visita ela é pacífica ou ela é intimidatória. Você não controla em que momento o jogador não se sente pressionado ou intimidado quando acontece esse tipo de coisa. Essa relação ela fica perigosa. E não porque os membros ali do organizado vão fazer alguma coisa com o jogador, mas porque estimula determinados comportamentos, como no próprio mesmo dia a gente viu ameaças a jogadores. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. As coisas estão relacionadas. E isso parte do clube, que é muitas vezes conivente com determinadas coisas. E aí agora não vou falar só do Corinthians, como no caso do Vasco da Gama, de permitir que aqueles caras tenham, e aí sim, intimidado e coagido o técnico Zé Ricardo na chegada da delegação ou no embarque, não sei. Como no Rio de Janeiro, no Flamengo, em que os jogadores vão chegando, dirigindo o seu carro particular, com 1 ou 2 policiais militares ali assistindo e a direção do Flamengo permitindo com que os torcedores avançassem no carro, sacudindo o carro dos atletas, chegando para trabalhar. Cara, eu poderia enumerar tantas atrocidades que estão acontecendo aqui que realmente algo precisa ser feito. E o Corinthians, eu acho que ele não... talvez a gente não tenha sentido ainda o objetivo, a real resposta disso tudo. Mas o Corinthians riscou uma fagulha. O Corinthians começou, deu um passo para dizer, cara, a gente precisa lutar contra isso. E, obviamente, só geraria repercussão quando o Corinthians perde um derby como perdeu e ninguém fala. Poxa, onde eu vou saber o que o dirigente pensa disso, o que o treinador, onde eu vou saber das escolhas do técnico? É por isso que o Corinthians fez isso justamente nesse fim de semana. Então, eu concordo com a ação, eu acho que ela é só um primeiro passo de algo que precisa ser feito e, inclusive, somado, encampado, admitido, agregado por outros clubes, que todo mundo possa fazer, não necessariamente um apagão de informações, mas outros movimentos que gerem repercussão. Só que eu também penso o seguinte, eu não sei, e aí exatamente é a sensação que eu estou, inclusive dividindo isso com vocês e pegando a repercussão com vocês, eu não sei se o objetivo foi atingido. Talvez não, num primeiro momento. Eu acho que, como o Duílio próprio disse, que isso é uma primeira ação de várias, talvez se o Corinthians bater nessa tecla e outros clubes abraçarem, a gente possa sentir um efeito prático disso. Hoje, o que, até por ser uma novidade, até por ser uma coisa que ninguém esperava, e talvez ela tenha sido mal planejada ou mal esclarecida, ficou todo mundo perdido na história. Talvez o torcedor e membros da imprensa não tenham entendido o real significado da ação. Quando o Corinthians faz o apagão, parece uma coisa, e aí eu vou passar a minha percepção,
Parece uma coisa assim, pô, o Corinthians, ao invés né, de fazer uma ação legal, se omitiu num fim de semana de derby, aí deixou de dar explicações. Essa foi a impressão que passou. Quando, na verdade, era uma ação combinada, programada, para, independentemente se ganhasse ou perdesse, ninguém falaria num final de semana para as pessoas, para chamar a atenção para o problema. E eu acho que isso não aconteceu. Eu acho que as pessoas não foram tocadas pelo problema. Talvez pelo resultado, né, que ninguém esperava, e o resultado ele foi muito ruim, e aí todo mundo queria explicação, mas eu acho que faltou um esclarecimento. Faltou uma entrevista coletiva na prévia dessa ação para explicar. Nós não vamos falar ganhando ou perdendo, a nossa ação ela prevê não fornecer informações, ninguém vai falar, exatamente para provocar o debate, porque a gente está de saco cheio, os jogadores vão fazer greve de silêncio por uma semana que seja. Faltou esclarecer. Houve uma nota que, né, para muitos houve ali um entendimento, mas para a maioria eu acho que não. E aí quando vem um final de semana com uma derrota dessa, o torcedor ficou pensando muito mais nisso, no momento do time, nos jogadores que não atuaram, do que propriamente na ação do Corinthians. Talvez essa ação, como eu disse, tenha um reflexo maior ali na frente, inclusive com outras que virão. Por enquanto, o que a gente teve foi talvez até uma repercussão negativa. Mas aqui está a minha posição pessoal. Eu concordo. Eu acho que não teria outro momento melhor para você chamar atenção do que num clássico, do que num derby. Poxa vida, justamente porque não adiantaria, gente, numa segunda tarde, o Corinthians dizer, hoje à tarde nós não vamos emitir nota nenhuma, ninguém vai se manifestar. Ou depois do jogo contra a Portuguesa do Rio, ninguém vai dar entrevista. Não ia chamar atenção. Agora, no final de semana de derby, entre sexta e segunda, e ainda mais com os casos que aconteceram, né? Com falta de informações precisas, de jogadores gripados e tudo mais, a gente precisava mais da informação. E aí, pelo menos para mim, evidenciou o quanto a informação é importante, o quanto a informação faz falta, o quanto a informação verdadeira, com responsabilidade, porque também essa ação do Corinthians é um combate às fake news. E também pelas ameaças, enfim, e tudo que está envolvendo o clube. O futebol precisa dar uma refletida no que está acontecendo, e é por isso que eu concordo com a ação. Agora, é fato que o torcedor ficou indignado, a gente já falou muito sobre a derrota, o momento do time, as escolhas do Vitor Pereira, pelo que deu para entender, elas não foram necessariamente técnicas, teve um problema médico, que eu acho que o Corinthians vai precisar investigar, porque se tem o Vitor Pereira testando positivo, o Cássio com sintomas gripais e outros jogadores também, pode estar havendo um surto lá dentro do vírus. Mais uma vez, a pandemia não acabou, ela está mais controlada, é fato, por conta da vacinação e com a diminuição no número de casos, mas os casos estão aí, o vírus está aí e precisa de controle, porque se os jogadores, né, enfim, se os membros da comissão testarem positivo, eles vão desfalcar o time, como aconteceu no derby, pelo menos com sintomas, né, e esse é o principal problema, você ter sintomas gripais, né, é o mais preocupante. Então o Corinthians vai ter que tomar cuidado com isso, e mais do que nunca, né, vencer o jogo contra o Boca. Independentemente da escalação, esses casos, os sintomas gripais e tudo mais vão definir muito do time que vai entrar em campo, mas é fato que até pela perda do jogo contra o Always Ready e pelo embolamento do grupo, pela vitória essencial que aconteceu contra o Deportivo Cali, o Corinthians vai precisar fazer pontos em casa e vai precisar vencer o Boca. Que coisa, hein? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas eu acho que o debate está aí, para a gente poder refletir e conversar a respeito. E são coisas diferentes. Existe um debate e existe a necessidade do Corinthians melhorar em campo, do Vitor melhorar suas escolhas e do time melhorar tecnicamente. A gente tem que separar as coisas. Ainda é só futebol, gente, que mexe com muita gente, que apaixona as pessoas, mas é um jogo, é um esporte e que tem que ter um limite. O futebol tem ultrapassado esse limite. Pelo menos é o que eu penso. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima, assim que a gente tiver qualquer novidade. Tchau!